Quem pode parar Nick Cassidy na temporada 2023-2024 da Fórmula E? Quem pode tirar o título da mão do neozelandês é o assunto do GP às 10 deste domingo. Fala galera, Daniel Balsa aqui na área para a gente falar um pouquinho sobre Fórmula E, mas antes da gente entrar no assunto do vídeo, olha, já vamos fazer aquele simples e básico processo. Já deixa o dedo aqui no like, já se inscreva no canal, deixa os seus comentários, compartilhe esse vídeo para que, óbvio, a palavra do automobilismo, a palavra do Grande Prêmio seja levada a mais e mais pessoas e que, óbvio, conteúdos, enfim, vídeos, tem as transmissões lá do canal do Grande Prêmio 1 para que mais e mais pessoas possam saber de todo o trabalho, de todo o esforço que é feito pelo Grande Prêmio, que inclusive transmitirá na próxima semana, né, a rodada dupla de Portland, é a penúltima rodada dupla, são 4 etapas para o final da temporada e Nick Cassidy é o líder do campeonato e olha, não sei não, e será que alguém vai conseguir tirar o título das mãos do piloto neozelandês? O negócio é que é o seguinte, em 12 corridas até agora no campeonato, o Cassidy, meus amigos, minhas amigas, ele foi 8 vezes ao pódio. Ele tem somente 2 vitórias, mas foi ao pódio por 8 oportunidades. Somente 2 abandonos, né? Que esses abandonos foram na rodada número 6 e na rodada número 4. A 4 aqui em São Paulo e a 6, a primeira das duas, na Itália. Então isso demonstra o quanto tem sido constante o Cassidy e também constante no topo. Né, de todas as etapas, 8 no pódio, uma ele foi quarto lugar e a outra ele chegou na 8ª colocação. Aí os 2 abandonos e o resto só pódio para ele. Com isso ele tem 167 pontos no campeonato, 25 a mais do que Pascal Wehrlein, que é o seu principal perseguidor. Isso a gente considerando 25 pontos, né, com o ponto da volta mais rápida, que aí a gente vê em um EP 26 pontos em jogo, ele tem quase um EP de vantagem. Né? E diante disso, tem um outro fator. Né? Além de estar sempre ali em cima, o Cassidy, digamos, 2/3 das provas no ano, ele está no pódio. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração, ele tem 5 vezes a melhor volta, de 12, 5 vezes, é quase uma melhor volta a cada 2 corridas para ele, é um ponto extra, aí que, enfim, ele muitas vezes tem conquistado, então ele praticamente, não vou dizer favorito, porque o equilíbrio da Fórmula E é um absurdo, né? A gente vê aí pilotos, por exemplo, como o Antônio Félix da Costa, que é apenas 7º no campeonato, tem 2 vitórias. Tudo pode acontecer numa rodada da Fórmula E, mas tem uma vantagem bem considerável. E aí, será que o Wehrlein consegue tirar o título das mãos do nosso querido Cassidy? Aí a gente vai ter que olhar por um outro ponto. Ele também tem feito um campeonato consistente, ele tem um bom número, né, de corridas terminando entre os 5 primeiros. Isso ele tem, só que quando a gente fala em pódio, só tem 3. Então, agora, nesse momento que ele precisa virar o jogo, de repente o top 5 não serve. Ele precisa chegar à frente do Cassidy. Ele precisa descontar bons pontos. Ele precisa nas 4 etapas que faltam, ele precisa, para tirar os 25, ele vai precisar tirar aí uns 6 pontos por etapa. Ele vai precisar, é a pontuação do primeiro para o segundo, a diferença de 7 pontos. Então ele precisaria ganhar as 4. Então ele vai ter que mostrar um desempenho que até aqui ele não mostrou e que nem o Cassidy também conseguiu mostrar. Apesar de sim ser o melhor piloto do campeonato,
não teve ninguém que até agora chegou, não, daqui eu vou botar 4 vitórias embaixo do braço. É uma missão muito difícil para o Wehrlein, que não tem tido o desempenho dos mais... tem um desempenho constante, mas está precisando ainda um passo além do que tem apresentado o Kessler. Então, missão complicada, mas tudo, como a gente já disse, tudo pode acontecer na Fórmula E. Tem até nesse ano, não tem abandonos o Wehrlein, diferente do Kessler, mas ao mesmo tempo tem 2 corridas que ele não pontuou. Mesmo terminando, ele foi 16º no primeiro dos EPs na Itália e foi 20º no último EP da China, a última corrida realizada, apesar de ter aberto a rodada dupla com o 2º lugar à frente, terminando logo à frente do Kessler. A etapa seguinte fez com que o Kessler abrisse essa distância, que agora é mais ou menos confortável. Quem pode aparecer nessa disputa também é o Mitch Evans. O Mitch Evans ele está 10 pontos atrás do Wehrlein, então 35 pontos atrás. É uma missão um pouco mais difícil? É uma missão um pouco mais difícil. Assim como o Kessler, o Mitch Evans ele tem 2 vitórias no campeonato, mas ele não tem esse nível alto de pódios. Depois ele conseguiu um 2º lugar aqui no EPRI de São Paulo, mas tem alguns altos e baixos. Tem, por exemplo, na segunda rodada, no segundo EPRI, né, que fechou a rodada dupla na Arábia Saudita, por exemplo, ele saiu com 1 ponto, não fez pontos, por exemplo, no Japão, né, na corrida realizada em Tóquio. E aí tem alguns quintos lugares e depois não apareceu mais ao pódio. E aí, para mim, na minha visão, o último possível a buscar esse título é o Oliver Rowland, que está 36 pontos atrás do Nick Kessler. E o Rowland, ele ainda está na lista, porque ele tem 6 pódios na temporada. O problema é que as outras etapas que ele não foi ao pódio, ele não tem uma performance muito próxima ali do pódio. Por exemplo, um resultado do Kessler que ele não foi ao pódio foi um 4º lugar. Aí você tira os 2 abandonos, o outro ponto baixo dele é no Japão, que ele faz 4 pontos com o 8º posto. Já o Rowland, ele tem os 6 pódios, tem uma vitória na primeira das corridas na Itália, mas ele tem 3 provas sem pontuar e algumas outras ainda bem distante de marcar um ponto, por exemplo. De marcar um ponto não, etapas bem distantes do pódio. Ele tem uma que ele chegou mais próximo na China, o 4º lugar, mas aí tem 10º lugar aqui, tem um pontinho aqui, outro colar, e que aí faltou um pouquinho mais de performance para ele para brigar. É um piloto que sim, tem um bom desempenho, né? Mas tá precisando desbancar, cortar bons pontos. Agora, aquilo que a gente começou lá no vídeo, quando falou do Wehrlein, falou do Evans, óbvio que a gente repete para o Rowland. É momento que não basta somente chegar ao pódio, vai ter que descontar bons pontos para entrar na disputa pelo título. E por mais que a gente fale que tem pela frente 104 pontos em disputa, e aí teriam muito mais candidatos, como por exemplo o Jake Dennis, só que o Jake Dennis, nesse momento, ele está a 54 pontos atrás do Nick Kessler. Vai precisar de um milagre para chegar nas últimas etapas na Grã-Bretanha para disputando o título. É que o nível de performance do Kessler impede a gente imaginar que mais pilotos, por mais que tenham chances matemáticas, eles possam ir para essas últimas etapas com condição de fato real de brigar pelo título. Então a luta, a disputa, elas vão ficar para esses 4 pilotos: Nick Kessler, o favorito, Pascal Wehrlein, o Mitch Evans e também
o Oliver Rouro. Os 4 que têm boas chances, principal o Kessler, para brigar pelo título da temporada 2023-24 da Fórmula E, que você acompanha no canal do Grande Prêmio. E aí, vocês curtiram essa análise? Acham que tem alguém que vocês colocariam, não dá para descartar? De repente o Jean-Eric Vergne, que é experientíssimo, o Antônio Félix da Costa, que tirou a zica com vitórias ao longo da temporada. Será que cabe mais alguém? Vocês concordam comigo? Discordam? Deixa aqui nos comentários quem vai levar o título da Fórmula E. Beleza, galera? Um forte abraço e até mais.